Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Mapeando Matemática no Enem. Na aula de hoje, vamos mapear frações. Vamos para a aula. Precisamos entender o que é fração, os seus detalhes sobre fração, direitinho sobre esse assunto, para que a gente possa fazer os exercícios de matemática lá no Enem. O objetivo nosso é esse. E nada melhor para a gente começar entendendo o que é fração. O que significa, o que é isso, da onde vem. Vamos exemplificar para que a gente possa entender. Vou fazer um círculo. Vamos imaginar que este círculo é uma pizza. Então, essa pizza, como ela não está dividida, ela é uma, tá inteira, inteirinha. Agora vamos imaginar a metade dela. Vamos dividir. Dividindo essa pizza ao meio, de forma que as suas partes sejam iguais, certo? A metade dela, já estou falando, a metade é meio. É meio. Isso aí é a metade. Então, resumindo aqui, fração é uma parte de um todo. Sem problemas aí, para entender isso. Dividindo essa pizza mais uma vez. Dividindo mais uma vez, agora vamos ter frações diferentes. Essa daqui, por exemplo, agora é 1/4. Ou seja, uma parte de 4. No caso, só essa daqui. Essa daqui já não vai ser mais meio, né? Ela vai ser também 1/4. Uma parte só de 4. Certo? Uma parte de 4. E o que é interessante aqui é que se você ver as duas partes, olha, é meio. E de fato é meio, porque se eu somar 1/4 com 1/4, eu vou conservar o 4 aqui embaixo e somar os dois de cima, que vem dar 2. Simplificando isso aqui, é meio. Olha lá. Vamos agora dividir a mesma pizza em mais 8 partes. Agora temos 8 partes. Já estou falando, 8 partes. Então, um pedaço só dela, no caso, esse pedaço aqui, já vai ser 1/8. Cada uma parte aqui vai ser 1/8 agora. Por quê? É uma parte de 8 pedaços, uma parte do todo. Isso é fração. Fração é isso. E aqui você já vai aprendendo os nomes de algumas frações, como meio, 1/4, 1/8, certo? E aí por diante. Agora vamos fazer algumas coisas bem interessantes. Vamos pegar esse pedaço aqui, da pizza, mais esse pedaço aqui da pizza. Se eu pegar esses dois pedaços, eu vou estar somando 1/8 mais 1/8. E 1/8 mais 1/8, olha lá. Eu vou conservar o 8 e somar os dois de cima. Vai ser 2/8. Simplificando isso aqui, vai me dar 1/4. Olha lá, como era antes, 1/4. Muito legal, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar mais esse pedaço e mais esse pedaço. Vamos adicionar esses 4 pedaços aí de 1/8. Ou seja, vai ficar 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. 4 partes da pizza. E isso aqui vai ser igual. Eu vou conservar o 8 embaixo e somar os de cima, que vem dar 4. Se eu simplificar, olha o meu resultado. É a metade da pizza. Visualmente aqui, olha, temos a metade da pizza. Show de bola isso aqui. Então, um entendimento bem simples do que é fração é isso aqui. Vamos seguir em frente. Uma das coisas que a gente precisa abordar para entender fração é a nomenclatura. São os nomes. Os nomes vêm escritos nas questões das provas do Enem. E se você não entender os nomes, você não tem como fazer as questões. Porque muitas questões vêm trazendo a teoria. E você tem que entender a teoria. A nomenclatura da fração, né? O que é os nomes dados. Vamos exemplificar alguns aqui. Como, por exemplo, o próprio meio, que a gente acabou vendo, olha, se chama meio, isso aqui, meio. Também 1/3, também temos 1/4, e assim por diante. O que vier embaixo
Olha, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo e milésimo. E milésimo. Então, o que vier em cima, você fala 2, 4, 6 sétimo, sétimo oitavo, 15 nono, um décimo. Isso aqui é só exemplos, mas o que é interessante é saber esses nomes: meio, um terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo e milésimo, como 2 milésimos. Isso é líquido certo. Qualquer número que vem em cima, você vai falar o número e embaixo é milésimo. Aqui é centésimo, aqui é décimo, aqui é nono e assim por diante. Esse é alguns nomes que precisamos conhecer para poder fazer as provas do Enem. Precisamos saber o nome que está em cima e o nome que está embaixo, independente do número que esteja ocupando eles aí. Esse aqui é o numerador e esse aqui é o denominador. Aqui também, numerador e aqui, denominador. Esses são alguns nomes que precisamos ter conhecimento para poder fazer a prova. Numerador é o número que está em cima, denominador é o número que está embaixo. Fora esses nomes aqui e aos anterior que vimos, meio, um terço, um quarto, todos os outros nós vamos utilizar a palavra avos. Certo? A palavra avos. Por exemplo, se eu tiver 2 dozeavos, se eu tiver 3 23 avos, se eu tiver 5 103 avos, se eu tiver 6 1004 avos, ou seja, se não tiver dentro daqueles que a gente viu anteriormente, utilizamos a palavra avo. E a gente fala assim, 2 dozeavos, 3 23 avos, a gente fala os dois números e a palavra avos. E encerrou. Você vai ver escrito desse jeito, e os professores e outros alunos também vão falar desse jeito, você vai falar desse jeito. E é desse jeito que a gente usa a nomenclatura. Tá certo. Vimos o que é fração, a sua nomenclatura, mas qual é a origem? Da onde vêm esses números fracionários? E detalhe, os números fracionários, antes da gente ver de onde vem, eles podem ser transformados. Vamos pegar exemplo aqui para entendermos o que eu estou falando. Se eu tiver meio, ele pode ser transformado. Basta eu pegar esse 1 e dividir por 2. 1 dividido por 2 não dá. Então eu vou compensar com 0 e a vírgula e acrescentar um 0 atrás do 1 aqui vai se tornar 10. Agora dá. 10 dividido por 2 são 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, meio também é 0,5. Essa é uma forma de número, é o fracionário. E esse aqui é outra forma de número, é o decimal. Então, a fração ela pode ser transformada para números fracionários. Vamos ver um outro exemplo para a gente entender o que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho 2 quintos ou 3 quintos. 2 quintos, vamos ver primeiro esse aqui, olha, 2 quintos, vamos dividir para poder chegar ao número fracionário dele. 2 não dá para dividir, então vamos compensar com o 0 e acrescentar o 0. Agora 20, agora dá. E 5 vezes 4, 20, dá 20 para 20 nada, então é 0,4. Temos mais um aqui, um exemplo de número fracionário. 3 quintos, que seria 3 quintos em número decimal? Vamos acrescentar 0,0, porque 3 não dá para dividir. 30 dividido por 5 vem dar 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada, e temos 0,6. Então aqui temos o número fracionário e aqui temos o número decimal. Podemos transformar. E podemos fazer o inverso também, ou seja, sair de número decimal para número fracionário. Vamos sair desses números decimal para fracionário. Olha lá.
Eu tenho 0,5, certo? 0,5 é 5 sobre 10. Se você dividir 5 sobre 10 é 0,5. Isso é líquido e certo. Mas como que 5 sobre 10 é meio? Simples. Você simplifica em cima e embaixo por 5 e aí você vai ter meio. Pronto. 0,4 vai ser 4 sobre 10. E 4 sobre 10 basta você simplificar por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 2 quintos. Simplifica por 2, simplifica por 2, 2 quintos. 0,6, 6 sobre 10. Simplifica também aqui por 2. Por 2 aqui, por 2 aqui, e eu vou chegar a 3 quintos. Então, podemos fazer essa conversão de número fracionário para números decimais. E uma última coisa que você tem que entender, que às vezes números fracionários, eles podem acabar recaindo em uma dízima periódica. Ou seja, já vai ser um número não exato, ele não é exato, ele vai ser uma dízima. Para provar isso, pegue 2, divida por 9. 2 dividido por 9 não dá, vamos acrescentar aqui o 0, e compensar, né? 20 agora dá, e 20 dividido por 9 vem dar 2. 2 vezes 9, 18, para 20 sobra 2. De novo, 20 vem dar 2. 2 vezes 9, 20 para 20, para 2 vezes 19, 2 vezes 19, 18 para 20, 2. De novo, 20. E essa sequência ela vai se repetindo infinitamente. Olha aí, então também temos essa outra situação aqui que devemos entender. E o último detalhe é como passar isso aqui para isso aqui. Como é que eu faço, né? Uma coisa é certa. Toda vez que você vê um número assim, você pode transformar ele para isso aqui. Por exemplo, 0,333. Isso aqui é líquido e certo ser 3 sobre 9. Não tenha essa dúvida. É 3 sobre 9. Basta você dividir 3 por 9. Certo? Então, qualquer número que você vê desse jeito aqui, nesse formato, vai ser o número dividido por 9. Para não ter mais dúvida sobre isso aqui. Com essa explicação agora, percebemos que fração são números fracionários. Sendo números fracionários ou decimais, eles pertencem a conjuntos. Que conjuntos conhecemos? Conhecemos o conjunto dos números naturais, correto? E esse conjunto dos números naturais, ele abarca alguns números, né? E esse conjunto dos números naturais já está contido em outro conjunto, que é o conjunto dos números dos inteiros. Esse conjunto dos números dos inteiros também está contido em outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Quem são esses conjuntos? Quem é cada um deles? O conjunto dos números naturais são aqueles números que são aqueles elementos que vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ele vai ser infinito para o lado de lá. Quem são os elementos do conjunto dos números inteiros? Eu já voltei agora aos números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E os números positivos, além do 0, né? 1, 2, 3 e assim por diante aqui, infinito. Ele é infinito para o lado negativo e infinito para o lado dos positivos. E quem é o conjunto dos racionais? O conjunto dos racionais abarca o conjunto dos números naturais e o conjunto dos inteiros. Os elementos desses dois conjuntos também pertencem ao conjunto dos números racionais. Além desses, certo? Além de ter o menos 3, o menos 2, menos 1, vamos ter também aqui o menos meio. Olha lá. Já é um número fracionário negativo. O menos meio. O 0, vamos ter o 1. Podemos ter o meio aqui também, né? O meio, o 1, o 3 sobre 2. O 3 sobre 2. Vamos ter o 2, o 3 e assim por diante. Tem outros números fracionários aqui no meio. Não é só esses aqui. Tem muitos outros números fracionários aí. Certo? Mas eu estou só me resumindo a esses aqui, porque humanamente
Impossível colocar todos os números racionais aqui, todos os números fracionários, porque eles são infinitos. Num único trecho aqui, num único pedaço, como por exemplo a reta real que a gente tem, né, num único pedaço da reta real, vamos supor que aqui é 0 e aqui é 1, e nesse intervalo aqui, existe infinitos números racionais, num único pedaço. Então é humanamente impossível a gente fazer isso aqui. A ideia é saber da onde vêm os números fracionários, as frações. Esses números são conhecidos, eles estão aqui dentro, são elementos que pertencem ao conjunto dos números racionais. Isso a gente tem que ter essa ideia, porque nas provas do Enem acaba abordando isso e direcionando as questões para isso aqui. Se você não tiver esse conhecimento, não tem como fazer a prova. Finalmente, estamos chegando na parte mais importante da nossa aula, que é saber operar, né? Como adicionar, subtrair, multiplicar e dividir. O que é preciso a gente ter conhecimento para fazer essas operações? Até mesmo porque as questões do Enem vêm trazendo operações com frações, né? Como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E a gente precisa saber operar. Mas o que é preciso? Que tipo de conhecimento precisamos ter? Precisamos saber os múltiplos e precisamos saber o que são os divisores. Nada melhor que exemplos para a gente saber o que é múltiplos. Né? Por exemplo, temos os múltiplos. Se escreve desse jeito aqui. Múltiplos de 2. M, abre parêntese, põe o 2 e fecha parêntese. Isso aqui é a nomenclatura. Como se denota, como se escreve. Isso aí é um conjunto. Conjunto dos múltiplos de 2. Os múltiplos de 2. Podemos multiplicar 2 por 0? Podemos. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 8, 10 e assim por diante. Então, esse aqui é os múltiplos de 2. Nota que os múltiplos são um conjunto infinito. Não temos fim. Outro exemplo, os múltiplos de 3. Os múltiplos de 3. Dá para multiplicar 3 por 0? Sim. 3 vezes 0, 0. 3, 6, 9, 12, 15, e assim por diante. Então aqui a gente também tem múltiplos de 3. Múltiplos de 4. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Então, esses são os múltiplos. E os divisores? Quem são os divisores? Divisores se denota parecido com os múltiplos. Por exemplo, os divisores de 36. Vamos ver quem são. Aqui também é um conjunto dos divisores de 36. Quais são aqueles números que a gente consegue dividir 36? 36 consegue ser dividido por 1? Sim. 36 dividido por 1 é 36. Por 2, sim, também é divisível por 2. Vem dar 18. Por 3, é divisível por 3, 36? Sim, dá 12. E por 4, é divisível por 4? Sim, dá 9, né? Por 5, já por 5 não é divisível, né? Não dá para dividir. Não uma divisão exata. Aqui são divisões exatas. Então, não dá. Dividir exatamente, não dá. Por 6 dá, né? 36 dividido por 6 dá 6. Por 7, não. Por 8, também não. Por 9, sim. Por 9 vai dar. Por incrível que pareça, né? 36 dividido por 9 vem dar 4, né? 4 vezes 9, 36. Por 10, por 11, por 12, e já é quase a metade, né? Por 13, 14, 15, 16, não 17, e aí já vem ser por 18 e depois por 36, por ele mesmo é divisível. Quando a gente chega na metade da divisão dele, aí já não dá mais, nenhum número mais na frente não vai dar mais para dividir. Só já 18, que é a metade, e o próximo vai ser ele mesmo, 36. Pronto, achamos o conjunto dos divisores de 36. Quem são os divisores, por exemplo, aqui agora de 12? Né? Bem melhor agora, bem mais fácil. Conjunto dos divisores de 12, vamos lá, vai ser o 1, né? O 2, o 3, o 4, o 6, já é a metade de 12 e o próximo é o próprio 12. Quem são os divisores de 9?
Os divisores de 9 já vem ser o 1, o 3 e o próprio 9. Não tem outros divisores. Quem são os divisores de 7? Os divisores de 7 é só o 1 e o próprio 7. O que é interessante aqui é que os divisores de 7, ele é só por 1 ou por ele mesmo. É só o 1 e o 7. Quando isso aqui acontecer, esse número ele é chamado de número primo. Bom, múltiplos e divisores, basicamente, isso aqui é o que a gente precisa saber. Mas a gente precisa saber isso para quê? Vamos ver esse próximo assunto, que é o que a gente vai usar isso aqui. Precisamos dos múltiplos e dos divisores para a gente entender o que é MMC e o que é MDC. Para a gente, na verdade, conseguir chegar nesse resultado do MMC e do MDC. E o que significa MMC e o que significa MDC. MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. Para eu saber o MMC, preciso dos múltiplos. Para eu saber o MDC, preciso dos divisores. Vamos dar exemplos aqui. Eu quero o MMC de 4 e 12. Para eu chegar ao MMC de 4 e 12, eu vou precisar dos múltiplos de 4 e vou precisar dos múltiplos de 12. São todos eles? Não, só alguns deles. Os múltiplos de 4 vêm ser 0, né? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1, 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante, né? Isso aqui é só alguns. Os múltiplos de 12. Os múltiplos de 12 vêm ser o próprio 0, né? Então vem ser 12, 24, 36 e assim por diante. Deixa eu colocar mais um aqui, ó, né? Vai ser 24, o próximo de 4, certo? E aqui continua, pronto. Até mesmo para coincidir dois que eu quero que coincida. Porque agora eu vou precisar achar a interseção entre 4 e os múltiplos de 12. Vou precisar achar esse conjunto aqui, essa interseção. Essa interseção ela também vai ser infinita. Se você observar, eu tenho o 0, só que eu não vou contar 0. Então, nessa interseção, ou no MMC, descarta o 0. Você descarta o 0. Utiliza somente os outros. E o que a gente tem em comum entre esse e esse? Quais são os elementos que temos em comum entre esse e esse? Porque a interseção entre dois conjuntos são aqueles elementos que são comuns entre os dois conjuntos. Então, temos esse elemento aqui, que é comum aos dois conjuntos, e temos esse elemento aqui. Por isso que eu coloquei mais um aqui, para a gente ter dois elementos nesse conjunto. Então, já temos aqui o 12 e o 24. Tem mais para cá para frente, olha, que aqui para frente desse conjunto aqui, tem mais, né? Tem mais. Tem mais aqui, mas eu não vou colocar, não preciso colocar todos eles. Esses dois já basta. Por quê? Porque eu vou querer agora o MMC, certo? De quem? De 4 e 12. Essa aqui é a nomenclatura, é a forma que a gente escreve o MMC. MMC é mínimo múltiplo comum. Quem é o mínimo desse conjunto aqui? É o 12, né? O 12 é o mínimo. Então, 12 é o MMC. Agora, vamos ver aqui o máximo divisor comum. Certo? Vamos pegar agora aqui o máximo divisor comum. Vamos pegar aqui dois divisores. Aqui. Vamos pegar os divisores de 20 e vamos pegar os divisores de 6. Vou pegar esses dois divisores. Por quê? Eu preciso desses dois divisores, porque eu vou precisar da interseção dos divisores de 6 com os divisores de 20. Justamente para eu poder achar o MDC entre 6 e 20. Preciso disso. Então vamos fazer, né? Os divisores de 20 vai ser 1, né? 20 é divisível por 1, é divisível por 2, não é por 3, é por 4, é por 5, por 6, não, por 7 não, por 8, 9, 10, então é por 10, que já é a metade dele, e é por 20. Então temos aqui
os divisores. E os divisores de 6? Temos o 6, o 2, o 3 e o próprio 6. Temos esses divisores aqui. E a interseção entre esses divisores? Agora, a interseção é limitada, né? Esses conjuntos eles não são infinitos igual aos múltiplos. Então, eles são finitos. Quem são os números que são comuns entre esse conjunto e esse? Temos o 1 e temos o 2. E somente o 1 e o 2, certo? Nesse caso, a gente coloca 1 e 2 são os divisores, né? A interseção dos divisores. E agora eu preciso do MDC. O MDC é o máximo divisor comum. É o máximo. É o maior deles. O maior deles são 2. Tranquilo. Você pode achar o MMC e o MDC dessa forma aqui. Vamos ver uma maneira mais rápida de se obter o MMC e o MDC, até mesmo porque nas provas da ENEM a gente precisa ser mais rápido e mais prático para se fazer as questões. Vamos ver um outro jeito aqui. Vamos ver esses 3 exemplos de uma forma diferente daquela anterior. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui a letra A. Vamos tirar aqui. O primeiro eu quero um MMC de 20 e 36. Você faz assim. Você pega o 20 e você vai pegar o 36, vai passar uma reta aqui do lado e vamos decompor. Essa tecnologia aqui é decomposição de números. Vamos decompor esses números aqui. E aí você vai dividir por 2. No caso, é o menor primo deles, dá para dividir por 2 e divide por 2. Se não der, passa para o próximo, divide por 3. Se não der, e assim vai passando. Mas aqui dá para dividir por 2. Então 20 dividido por 2 são 10. 10 também dá para dividir por 2, que dá 5. 5 já não dá por 2, né? Então passa para o outro, como eu falei. Ok, então temos agora aqui o 36. 36 dá por 2, né? Que dá 18. 18 dá por 2, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. E 3 dá por 3, que vem dar 1. O MMC é o seguinte. Você vai ver o que é comum entre eles. Olha, esse 2 é comum a esse aqui. Então você descarta ele. Esse 2 aqui é comum com este aqui. Então você descarta ele. E o restante, você vai multiplicar todo mundo. O MMC entre 20 e 36 vem ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ó, vou colocar aqui embaixo para você ver. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 3 vezes 3. Foi o que sobrou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. E 60 vezes 3, 180. Então o MMC é 180 entre 20 e 36. O MMC. O MDC. MDC. Vamos ver o MDC da letra A. Entre 20 e 36. Aí você vai colocar 20. Vai fazer a mesma coisa. E 36. Vai decompor. 20 dá por 2, que dá 10. Por 2, que dá 5. 5 dá por 5, que dá 1. 36 dá por 2, que dá 18. 18 dá por 2, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. Pronto. Decompôs. Vamos achar o MDC entre 20 e 36. Agora é o MDC. Você vai ver o que é comum entre eles. Olha, o que é comum é esse e esse, certo? Então você descarta esse. É comum entre eles esse e esse. Aí você descarta esse aqui. Ok? O que não é comum, você vai também descartar aqui, vai descartar aqui e vai descartar aqui. Descarta todos os outros, vai ficar só com esses dois aqui. Pronto. Descartou todo mundo, multiplica esses dois. 2 vezes 2. Que são 4. Então 4 é o MDC entre 20 e 36. Bem simples, bem prático. Vamos ver os outros para fortalecer esse conhecimento. Vamos fazer a letra B agora e achar o MMC entre 15, eu quero o MMC, né?
MMC entre 15 e 25. Quero um MMC entre 15 e 25. O que a gente faz? Vamos decompor 15 e 25. Ó. 15, vamos decompor aqui. 25, vamos decompor aqui. 15 dá por 2? Não, não dá por 2. Como eu havia falado, faz pelo próximo. O próximo fator primo, que é menor, que dá para fatorar 15, vem ser 3. E 15 dividido por 3 vem dar 5. E o 5 só dá por 5, que dá 1. Beleza. 25 dá por 3? Dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por 4? Não. Só vem dar por 5. 5 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 vem dar 5. E 5 dá por 5, que vem dar 1. Pronto. Pronto. Achamos. Agora vamos ver o que tem de comum entre eles, certo? Os únicos que tem de comum entre eles é esse e esse. Ok? Então você descarta esse aqui. Pronto. Descartou um, multiplica todo mundo, o restante que sobrou. Você vai multiplicar 3 vezes 5, né, esses dois, vezes 5, esse aqui. 3 vezes 5, 15. Ou 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 3 dá 75. Então, isso aqui é igual a 75. Ou seja, o MMC entre 15 e 25 são 75. Agora eu quero o MDC entre 15 e 25. Entre 15, vamos também decompor. Vamos decompor 15 e vamos decompor 25. 15 dá por 3, que dá 5. 5 dá por 5, que vem dar 1. 25 dá por 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Pronto, decompomos. Agora vamos ver quem é comum entre eles. Esse aqui, vou fazer de vermelho aqui. Esse aqui é comum com este aqui, certo? Então você vai descartar ele, vai descartar os outros todinho também. Vamos ficar só com esse aqui. Isso, o MDC entre 15 e 25 são 5. É desse jeito que você vai obter o MMC e o MDC de forma mais prática. Mas a gente tem mais um exemplo aqui. Vamos achar o MMC e o MDC entre 8 e 40. Letra C, eu quero o MMC entre 8 e 40. Certo? Entre 8 e 40. Vamos lá. O que a gente precisa? Decompor o 8 e decompor 40. O 8 dá por 2, que dá 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. O 40 dá por 2, que dá 20. O 20 dá por 2, que dá 10. O 10 dá por 2, que dá 5. E o 5 dá por 5, que dá 1. Decompomos tudinho, agora vamos ver quem é comum entre eles, certo? Esse aqui é comum com este aqui. Então, corta esse aqui. Esse aqui é comum com esse aqui. Então, corta esse aqui. Esse aqui é comum com este aqui. Então, corta esse aqui. O que sobrou, multiplica. Ou seja, vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 daqui, vezes 5 daqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, 40 é o nosso MMC entre 8 e 40. Certo. Agora eu quero o MDC entre 8 e 40. Quem vai ser o MDC nesse caso aqui? Como fizemos nos dois primeiros exemplos, na letra A e na letra B, vamos decompor 8 e vamos decompor 40. Certo? Já temos até aqui. Ó. Então, o 8 dá por 2, que dá 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 1. O 40 dá por 2, que dá 20. 20 dá por 2, que dá 10. 10 dá por 2, que dá 5. 5 dá por 5, que dá 1. Pronto, fizemos isso aí. Agora vamos ver quem é comum entre eles. O 2 é comum entre eles. Corta esse 2 aqui. O 2 é comum entre eles aqui, esse aqui. Então, corta esse aqui. Esse 2 é comum com esse aqui. Então, corta esse aqui. E o que sobrou, corta. No MDC, os outros também cortam. É a única diferença entre esse aqui, tá?
cortou ele lá. Só sobrou esses 3 2 aqui. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. Exatamente 8 é o MDC entre 8 e 40. Aqui é bem simples, dá para entender tranquilo aqui. É necessário aprender o MMC e o MDC, certo? Sim, para a gente fazer uma prova, temos que entender esse conceito. Temos que aprender ter essa necessidade. Mas para que serve isso? Para quando a gente tiver na parte de adição de frações. Vamos utilizar o MMC e o MDC. Na verdade, o MMC, nessa parte aqui. Na adição de fração. Só na adição? Não, na subtração também, né? Temos a subtração também, tá? A subtração aqui também vai. É os dois, a gente faz os dois. Temos que aprender. Bom, para adicionar frações, dependendo delas, são duas formas. Quando a gente tem, por exemplo, os denominadores iguais, olha lá. Quando os denominadores são iguais, como é que você faz? Você repete o 3 e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Isso aqui é igual a 1. Né? Um outro exemplo, se eu tiver aqui 5 oitavos e somar com 4 oitavos. Somei aqui, repete o 8, que é o denominador, e soma os numeradores. Me dá 9. 9 oitavos. Tranquilo, a soma, quando os denominadores são iguais, é tranquilo. Mas quando esses denominadores eles vão ser diferentes, e aí? O que a gente faz quando os denominadores eles são diferentes? O que a gente tem que fazer? Quando os denominadores são diferentes, a gente tem que achar o MMC. Temos que fazer essas duas frações. Temos que achar duas frações equivalentes a essas duas frações aqui, de forma que os denominadores fiquem iguais. Para isso, temos que pegar o 5 e o 3 e decompor eles aqui. O 5 só dá por 5 e o 3 só dá por 3. 5 e 3. E o MMC quem é? O MMC de 5 e 3 é justamente esse mesmo. Olha. 5 vezes 3, 15. É 15. São 15. São 15. Aí, você vai botar o 15 aqui embaixo, certo? Que é o MMC. Com esse, você vai dividir e com esse você vai multiplicar. 15 dividido por 5 são 3. E 3 vezes 2 são 6. Esse você divide com esse. 15 dividido por 3 são 5. 5 vezes 1, 5. Aí você multiplica com o de cima. E aí, só você operar do jeito desse aqui. Ó. Já está repetido. 15 e o denominador são iguais. Agora o numerador soma. 6 com mais 5 são 11. Olha lá. Para isso que a gente aprende a MMC, para poder somar frações desse tipo. Tá, mas como o nosso objetivo aqui é fazer uma prova de forma rápida lá no Enem, e de forma que a gente acerta, tem um jeito mais rápido de fazer isso aqui. A gente chama aí essa tecnologia a tecnologia da borboleta. Vamos reescrever para cá. É o seguinte, aqui vamos utilizar a tecnologia da borboleta. Como é que você faz? Você vai pegar esse aqui e vai multiplicar com esse. O resultado você vai colocar aqui atrás, porque esse aqui é uma soma, né? Pega essa soma e joga para cá. Como você está multiplicando com esse de trás aqui, você coloca aqui atrás. 5 vezes 1, 5. Esse aqui você vai também multiplicar com esse aqui. Ó, multiplicar. 3 vezes 2, 6. O resultado, como esse aqui é da frente, é aqui na frente. 6. Esse com esse aqui, você também vai multiplicar. E o resultado vai colocar aqui embaixo. 5 vezes 3, 15. Igual. Agora é só repetir o 15 aqui e somar o de cima. Ele dá 11. Bem mais rápido, né? É assim que você vai fazer lá na prova do Enem. Cruzou, cruzou, pronto, fechou. Tranquilo. Com a subtração é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa com a subtração. Se você tiver 2 quintos
e está subtraindo com 1/3, faz a mesma coisa, olha. Passa a ultração, é uma subtração, esse aqui vai multiplicar com esse, 3 vezes 2, 6, esse aqui vai multiplicar com esse, 5 vezes 1, 5, e multiplica esse com esse, 5 vezes 3, 15. Aí vai ficar 6 menos 5, 1. E o 15 você repete. 1 quinzeavos. A gente fala desse jeito. 1 quinzeavos. Abaixo de 10, você vai falar normal. Meio, 1/3, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. 100, centésimo, mil e milésimo. Aí, fora esses casos, 15 avos, 14 avos, 17 avos, 43 avos e assim vai. Certo. Como a gente precisa ter agilidade para fazer essa prova, precisamos saber se essa técnica funciona com mais de uma fração. Se essa técnica funciona de mais de uma fração, sim. Se você tiver 2/5, estou somando com 1/3 e estou subtraindo com 1/8, por exemplo, isso aqui dá para resolver usando a mesma técnica. O que acontece? Você vai resolver primeiro o que está aqui na frente, já que essa operação aqui é soma e subtração. O que está na frente é a soma, então vamos resolver o que está na frente, usando a técnica da borboleta, né? Você vai colocar numa só fração, é uma adição, né? Isso aqui está subtraindo com esse aqui. Então, você vai fazer esse com esse, e o resultado vai ser aqui atrás. 5 vezes 1, 5. Esse com esse, 3 vezes 2, 6. E esse com esse, 5 vezes 3, 15. Aí, você vai efetuar, né? 6 com mais 5, 11. Então, vai ficar 11 sobre 15, menos 1 sobre 8. Olha, e aqui você aplica a técnica da borboleta de novo. Ó. Esse com esse com esse, vai ficar numa só fração, é uma subtração, 15 vezes 1, 15, aqui atrás. Esse com esse, 11 vezes 8, 88, aqui atrás. E 15 vezes 8, 120. E aí, você subtrai aqui em cima, e vem dar 73, e o 120 você repete. Pronto. Olha aí como deu para fazer. Usando a tecnologia da borboleta aí. O que mais de fração a gente precisa aprender para fazer a prova? Para que a gente faça a prova de forma tranquila. O que mais a gente precisa entender? Né? Precisa entender como operar com multiplicação. Né? A gente pega duas frações aqui e multiplica. E se eu tiver frações com os denominadores são iguais, é igual à adição, a multiplicação aqui? Não é igual, é uma multiplicação. Quando é uma multiplicação, você faz direto. São 2 vezes 1, 2. 3 vezes 9, 27. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. É multiplicação. Você multiplica direto. A multiplicação não tem segredo. Não tem mistério. Tá certo? Por exemplo, quando você está agora dividindo dois números, você tem dois números que eles estão dividindo. Não importa se aqui tiver só um número, se tiver dois números, você vai seguir a mesma regra. 2 nono, por exemplo, aqui. E agora, como é que divide isso? Tecnologia para se fazer isso é a seguinte: você vai conservar a de cima aqui, né, a primeira, você vai conservar. Vai mudar a operação aqui, a divisão, você vai mudar para multiplicação. E essa daqui, o 9 vai para cima e o 2 vem para baixo. O 9 vai para cima e o 2 vem para baixo. E aí é só multiplicar direto igual aqui. 2 vezes 9, 18. E 3 vezes 2, 6. E 18 dividido por 6, 3. Pronto. É assim que você vai fazer. Tem um tipo de número dentro da fração, dentro dos números fracionários, dentro de fração mesmo, que os alunos às vezes se batem muito do que tem que fazer. Às vezes a gente tem números desse tipo,
Esses números, eles são chamados de números mistos. Como resolver? Como é que faz? A forma mais rápida e mais simples de se fazer esses números mistos, esse aqui, ó, você vai multiplicar com esse. E o resultado você vai somar com esse. Olha lá. E esse número você vai repetir aqui embaixo. E aí multiplica. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Esse aqui, a mesma coisa. Do mesmo jeito você vai fazer. Mas tem um jeito diferente? Tem. E também é rápido. Isso aqui é um número misto, significa que 4 está somando com 9 sobre 15. Aqui embaixo do 4 tem 1. Aí você usa aqui a técnica da borboleta, né? A tecnologia da borboleta. Esse vezes esse vezes esse. Olha lá. 1 vezes 9, 9 fica lá atrás, somado com o da frente aqui. Aqui, 9 fica lá atrás. Esse vezes esse. 15 vezes 4 são 60. Dividido por 1 vezes 15, 15. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui dá 540, dividido por 15. E aí, basta você dividir agora 500 por 15 e mamão com açúcar. Bom, estamos vendo aqui quase tudo sobre fração e o que você precisa para resolver as questões de fração. Às vezes uma questão, às vezes parece ser um assunto, mas numa questão do Enem tem 2, 3 assuntos ali envolvidos. Só fração, olha de coisas que a gente já viu. Mas só que a gente não viu tudo. Uma coisa que a gente precisa entender é que 2 terços é 2 dividido por 3, olha. 2 dividido por 3 vem ser 20 dividido por 3 vem dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobra 2. Baixa o zero. 20 dividido por 6, 20, 6 e assim por diante. Isso aqui é uma dízima periódica. Isso aqui é uma dízima periódica. E a gente tem que aprender a voltar esse número para esse aqui. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? No número fracionário para números decimais é tranquilo. Basta você dividir o numerador pelo denominador. Tranquilo. Mas quando você tem 0,66, que você tem que transformar para um número fracionário. Como é que faz isso? É complicado, né? Mas tem um jeito. Quando esse número ele está assim, com apenas o zero, esse número aqui ele é 6 dividido por 9. Se você pegar 6 e dividir por 9, olha lá, 6 dividido por 9 não dá, então vai ter que ser 0,60. 60 dividido por 9 são 6. 6 vezes 9, 54. Para 60 sobra 4, sobra 6. 54 sobra 6. 0, 60 dividido por 9, 6. 6 vezes 9, 54. Para 60 sobra 6. E assim vai, olha, assim vai. Então, todo o número que está assim, ele é ele dividido por 9. Se eu tiver 0,222, ele é 2 dividido por 9. Se você fizer essa divisão, é isso aqui. Pode ter certeza absolutamente disso. Agora você deve estar se questionando, então, por que esse aqui é isso e esse aqui é isso? Porque isso aqui é igual a isso. Como que isso é igual? Você vai usar a técnica da simplificação. Né? Você vai usar a técnica. Esse aqui você pode dividir por 3, né? E esse aqui você pode dividir por 3. Dividiu, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Olha lá. Não esqueçam disso. Quando esse número vier assim, é ele dividido por 9. Olha, ele dividido por 9. E aí você mata qualquer questão que envolver decimais como dízimas periódicas e frações desse tipo aqui. Você acaba de adquirir o conhecimento necessário para se fazer uma questãozinha do Enem. E vamos resolver questões do Enem envolvendo frações. Vamos lá. Ok, aqui está a nossa questão e eu estou provando agora para você na prática que o assunto que a gente estudou cai no Enem e você precisa adquirir esse conhecimento para fazer uma questão tipo essa daqui. Vamos fazer a leitura, né? Um professor dividiu a lousa
da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas dessa vez utilizando 40% do espaço. Uma representação possível para essa segunda situação é, então, essa questão, temos ali as alternativas e é bom a gente partir da alternativa. Se você tiver estudado bem esse assunto e dominou bem esse assunto, você já vai matar a questão de cara, na hora. Você vai entender que essa letra A aí, ela não representa 40%. Ela vem representar o quê? 25%. Eu estou fazendo isso de cabeça, mas você consegue fazer isso também de cabeça. A letra A. Eu vou desenhar aqui, não há necessidade porque está aqui do lado, mas eu vou desenhar aqui e dividir aqui em 4 partes iguais e representar. Está pintado essa daqui lá na lousa. Isso aqui representa 1/4. E 1/4 basta você pegar o 1 dividir por 4. 0,10 dividido por 4, 2, 2 vezes 4. 8 para 10 sobra 2, 0, 20 dividido por 4, 5, dá 0. Então, isso aqui é 0,25, mas transformando em porcentagem, basta multiplicar por 100%. Multiplicando 100%, esse 1/4 vai ser igual a 25%. Como eu havia falado, de cabeça a gente consegue resolver. A letra B, se você ver aí do ladinho, letra B, a gente tem lá o quadro, está dividido em 4 partes também, mas isso aqui está pintado de 50%, sem fazer cálculo. Isso aqui é a metade, é meio. É meio. Ah, mas não é meio. É meio. Por mais que você faça 2 sobre 4, quando você simplificar, isso aqui dá por 2 e isso aqui dá por 2. Aí você vai chegar a meio. Meio é 0,5. E 0,5 multiplicado por 100% vem ser 50% de cabeça. A letra C. A letra C já é um pouquinho diferente, né? Ele dividiu em 5 partes. Ele dividiu em 5 partes. E 2 delas está preenchida. Como a gente aprendeu, isso aqui significa 2 partes de 5 delas, do total. 2 de 5. Basta você pegar esse 2 e dividir por 5. 2 dividido por 5. Vamos lá. Então vai ser 0, porque não dá para dividir 2. 20 por 5 vem dar 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Se eu multiplicar isso aqui por 100%, isso aqui vai ser igual a 40%, que é a resposta da nossa questão. É a letra C. Mas como a gente está aqui para aprender, vamos fazer a letra D e a letra E. A letra D, se você acompanhar no quadro aqui ao lado, temos a seguinte situação. O quadro está dividido em 5 partes também, só que agora temos 3 áreas pintadas aqui, ó. Ou seja, 3 áreas pintadas das 5. 3 dividido por 5 vem dar 0,030 dividido por 6, 6 vezes 5, 30 para 30, nada. E isso aqui multiplicado por 100% vai ser igual a 60%. E a letra E, temos de novo o mesmo quadro dividido por 5, só que agora temos 4 áreas pintadas. Agora temos 4 áreas de 5 pintadas. Aí você pega o 4, divide por 5, 0, porque 4 não dá, você tem que compensar. 40 vem dar 8, 8 vezes 5, 40 para 40 nada, multiplica por 100%, e isso aqui vai ser 80%. Tranquilo, né? É assim que você vai trabalhar com fração nas questões de Enem. Vamos fazer mais uma? Questão do Enem na lousa, Enem 2017. Essa questão aí é
top de linha, né? Em uma cantina, o sucesso de vendas no verão são sucos preparados à base de polpas de fruta. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 da polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem de polpa de morango custa R$ 18 e a de acerola custa R$ 14,70. Porém, está previsto uma alta no preço da embalagem de polpa de acerola próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem de polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem de polpa de morango deverá ser de. Estamos diante de uma questão que envolve fração. Além de fração, você pode fazer essa questão de duas formas. Uma, usando a lógica aí, né, você analisando e raciocinando em cima da questão, você consegue resolver ela. E a outra, que eu acho até mais simples, é transformar essa questão numa equação do primeiro grau. Olha lá, dois assuntos em uma só questão que você precisa dominar. Mas equação a gente vai aprender nas próximas aulas mais na frente. Então, vamos transformar essa questão numa equação, certo? A questão ele diz que ele usa 2/3 da polpa de morango, que custa R$ 18. Então, ele usa 2/3, né, de R$ 18, certo? Como ele usa 2/3 de R$ 18, olha só, ele não usa a embalagem toda para fazer o suco, ele usa só 2/3 dela. R$ 18 é a quantidade da embalagem, que a gente não sabe qual é o volume. Mas ele só usa 2/3, então basta eu pegar esses 2/3 e multiplicar com 18 para saber quanto ele vai pagar naquilo que ele usa de fato. Mas esse suco, ele não é só feito com a polpa de morango, ele é feito com a polpa também de acerola, que ele usa 1/3. E ele paga nesse 1/3 R$ 14,70. Atualmente é isso aqui que o suco está valendo, né? Só que esse suco, ele houve uma mudança, né? Ele teve um aumento no de morango, certo? Ele teve um aumento de morango. Ele vai usar agora 1/3 do morango a R$ 15,30, né? R$ 15,30. Mais o suco de morango, que é 1/3 ainda que ele, 2/3 ainda que ele usa. É 2/3. Só que agora ele quer negociar esse valor. Então, ele vai negociar esse valor, esse 2/3, os R$ 18, ele vai querer diminuir. Só que a gente não sabe esse valor. A gente não sabe esse valor que ele quer diminuir. É o que a gente vai descobrir. R$ 18 menos o que ele vai pedir o desconto. Pronto, transformamos numa equação. Então agora é só trabalhar com a nossa equação, né? Aqui, olha, bem aqui embaixo do 18 tem 1. Então, 2 vezes 18 são 36. E 3 vezes 1, 3. Então dá 36 sobre 3, que vem dar 12. Então aqui dá 12. 12 mais 1/3 de 14,70 são 4,90. Igual 1/3 de 15,30 são 5,10. Mas aqui eu vou fazer a distributiva. Então vai ficar 2/3 vezes 18 menos 2/3 vezes x. Somando aqui vem dar 16,90. Posso passar esse 5,10 para cá subtraindo, vai ficar menos 5,10. Isso aqui acabamos de fazer bem aqui, ó, dá 12 menos 2x sobre 3. Né? Subtraindo aqui, olha, vem dar 0,8 menos, vírgula 1, 11,80. Esse 12 eu posso passar para o outro lado aqui, subtraindo por 12, igual a menos 2x dividido por 3. Essa diferença aqui são sinais diferentes, subtrai, o sinal ele é do maior. Então, vai ficar aqui 12, né? Então vai ficar 0, 2,
0, 0, ou seja, 0,20 negativo. Aqui é negativo, né, desse menos daqui, não vamos esquecer, igual a menos 2x sobre 3. Esse 3 está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. 3 vezes 20 vai dar menos 0,60, então já vou logo fazer aqui, 0,60 negativo, igual a 2x. Esse 2, ele está multiplicando, eu vou passar, no caso negativo, né? Eu vou passar ele dividindo com 60. Então vai ficar menos x igual a menos 0,60 dividido por 2. E essa subtração aí vai ficar igual a menos 30. Multiplicar por menos 1, todo mundo, por x vai ser igual a, quer dizer, 0,30 aqui. 0,30 e aqui vai dar, no caso é negativo, então aqui vai dar 0,30. Pronto. Transformar para real, isso aqui vem dar 30 centavos. Ok, se a gente vê no gabarito da nossa questão, é a alternativa letra E. Então, aqui a gente encerra a nossa aula. Você viu a importância de se aprender frações, as operações com frações, e você estudou nessa aula tudo o que é necessário para você fazer as questões do Enem. Até a próxima aula.